aí, gente, tudo bem? Começa agora mais um episódio do Atualize-se Podcast, o seu podcast de atualidades, onde você se informa de uma maneira leve e divertida, mas sempre com muito conteúdo. Estamos aqui mais uma vez, eu, Aloysio Júnior, com meu grandíssimo amigo e irmão, Augusto Neto. Salve, salve, galera, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Atualize-se. Esse é o episódio 39 do Atualize-se, falando sobre notícias do mês de junho, tá? Pedimos desculpas pela data de lançamento do episódio, a gente teve alguns probleminhas técnicos, mas acabou sendo bom que a gente vai poder trazer mais notícias e notícias Exatamente. mais fresquinhas para vocês, mas isso só depois dos famosos recadinhos do Tio Alu. Como sempre a gente diz, para o que você está fazendo agora, já deixa o seu like nesse vídeo, senta o dedo aí. É muito importante que você curta, compartilhe esse conteúdo. Ao final do episódio, deixa o seu comentário se você gostou, se você não gostou, manda um joinha, um coração. A gente gosta muito e precisa muito que você reaja aos nossos conteúdos para que a gente continue produzindo conteúdos como esse, que a gente sabe que vocês gostam tanto. Lembrando que a gente está em todas as redes sociais, aqui pelo YouTube, no Instagram, em áudio no Spotify, no TikTok, estamos crescendo lá, então vai lá no TikTok e já segue o Atualize, que é muito importante pra gente, valeu? Cara, antes da gente ir pros nossos temas, uma coisa importante. A gente já fez uma gravação aqui nesse mesmo espaço, mas é a gravação que vai ser apenas o nosso episódio 41. O pessoal não conhece isso aqui ainda. Caramba, vocês mudaram de estúdio, abandonaram o seu pod. Não, olha aqui, ó. Canequinha do seu pod continua aqui, nós continuamos gravando aqui. O seu pod apenas mudou de endereço no mesmo endereço para os nossos convidados, continua sendo no mesmo shopping, mas mudou de sala, né? Mudou de bloco. Exatamente. Mas agora esse é o nosso novo espaço, então joga aí na aberta pra gente mostrar Espaço pro muito pessoal. bonito. Espaço muito bonito, as Tem um estantezinhas. bonequinho aqui atrás, Depois ó. a gente vai trazer umas coisinhas nossas ali pra colocar no lugar. Colocar um porta-retratos. Maneiro. Vai trazer do Péricles Uma e do foto Arlindo. do Péricles e do Arlindo e uma foto do Lucas. Do Lucas e uma Cada um ultra. tem um filho que merece. Cada um tem um filho, Cada um tem um filho que é responsável o suficiente pra cuidar. Tô zoando. Gostei não. Bom, Corta isso. brincadeiras à parte. Vamos começar leve Vamos o nosso começar papo. leve. Cara, uma coisa interessante que a gente viu nesse mês de junho foi a questão da Coreia do Norte, né? Na verdade, tem duas coisas da Coreia do Norte pra falar, mas a primeira mais leve, né? Cara, tá tendo uma guerra, entre aspas, entre as duas Coreias, que envolve balões. Essa notícia já poderia ser estranha o suficiente por isso. Mas a grande questão é que ativistas da Coreia do Sul, não sei se quem tá em casa acompanhou isso, enviaram balões com pendrives com conteúdo cultural de K-pop, né, de música sul-coreana, e também, olha os balões na tela lá, e também balões com notas de dólares e panfletos falando mal do regime norte-coreano e tudo mais. E aí o que aconteceu foi que a Coreia do Norte, ela resolveu responder, mas mais ou menos quando eu te dou aquela zoada e você vem com a zoada sem noção, pior ainda, enviou mais de 700 balões com fezes, lixo, guimbas de cigarro e tal em direção à Coreia do Sul. E a guerra já estava ruim o suficiente até que os ativistas sul-coreanos falaram que, e o exército coreano falou que ia deixar, caso não cessassem os balões de fezes e lixo, colocar alto-falantes de grande alcance na fronteira e começar a tocar K-pop voltado para a Coreia do Norte. E aí o Kim Jong-un falou, não, chega, tá bom, já tá ficando pesado Chegou no demais. limite. Só falta transmitir as doramas, né, as novelas sul-coreanas também pros caras. A gente falou, não, chegou no limite. Já falei pra você não ficar falando mal de dorama, nem de K-pop, que a gente vai perder seguidores por causa disso. A galera no Brasil ama essa merda. Então não fale mal, nem de K-pop, nem de dorama. Salve, salve, BTS. O destaque inicial é um destaque estranho, pra dizer o mínimo, né? A gente quase propagou uma fake news aqui nesse podcast, Augusto. Logo nós que somos veementemente contra a propagação de notícias falsas. Mas uma matéria retirada de contexto do The New York Times propagou uma fake news de que indígenas de uma tribo chamada Marubo, lá da Amazônia, recebeu a Starlink, até aqui é verdade mesmo, recebeu a internet Starlink, que é aquela internet via satélite do senhor Elon Musk, mas aí a fake news é de que essa tribo teria, estando de posse da internet, ficado viciada em pornografia e por conta disso pararam de caçar. E aí quase que a gente trouxe essa notícia como se fosse verdadeira. O próprio veículo The New York Times desmentiu a notícia, como vocês veem ali na tela, a matéria do The New York Times desmentindo essa notícia.
de fato, para o bem do nosso podcast, não propagar fake news. Imagina depois como seria uma merda a galera postando lá no corte. Isso aí é mentira, não sei o quê. Ainda bem que nós vimos que era uma fake news. Mas para assim, a nossa infelicidade, o entretenimento seria maravilhoso. Imagina a chamada do corte. Indígenas se viciam em Xvideos e sei lá mais o que. Seria a versão não urbana pra gente procrastinando na rede social ao invés de trabalhar, né? No TikTok, a gente tá fazendo reunião, tô mexendo, aí surge um áudio de Reels, desliga essa merda aí, procrastinando e tal. Mas felizmente era uma fake news. Os indígenas não estão viciados em pornografia, talvez em internet. Eu acho que não é impossível acontecer, tá? Porque há uma difusão da Starlink. A Starlink, não sei se todos vocês sabem, é uma internet que não precisa de cabo, né? É satélite, então pode estar em qualquer lugar. É usada hoje em mais de 99 países. São 3 milhões de usuários. A guerra da Ucrânia está utilizando a internet Starlink. Então é aí possivelmente o futuro das comunidades tradicionais na Amazônia, quilombolas, indígenas, ribeirinhos, que pode ser para o bem, mas pode acontecer também isso aí imagina, escola na Amazônia, o professor ensinando e os alunos vendo TikTok, uma escola indígena. A bizarrice que seria. A galera da Amazônia vai entender nosso drama. Ou podemos ter novos seguidores na Amazônia, imagina. Também. Aí não seria mal. Bom, o destaque sério, então, inicial, a gente sempre tenta trazer uma notícia mais leve, né, e tal, a gente fala de tanta tragédia, de tanta coisa infeliz aqui. Mas um destaque sério que a gente ia trazer, eu até mudei, né, de acordo com a nossa regravação, porque a gente ia falar da soltura do Julian Assange, né, do fundador da Wikileaks. Porém, ele é um cara que ficou preso no consulado, depois foi solto do consulado. Eu contei essa história alguns episódios de notícias atrás, né, do quando ele foi preso, que foi ali em janeiro, fevereiro, alguma coisa assim. Ele ficou algo em torno de 6 meses preso. E agora ele foi solto recentemente, mas eu até, para não repetir, trouxe uma coisa que tinha sido até no dia ou na véspera de quando a gente veio aqui antes, que foi sobre a Bolívia, né? A Bolívia quase passou por um golpe de Estado, porém tem algumas coisinhas a mais aí, um pouquinho mais complicadas pra gente conversar a respeito. O que aconteceu lá? A gente teve o senhor Juan José Zúñiga, né? O chefe do exército das Forças Armadas Bolivianas, tendo sido acusado, esse é o presidente Luiz Arce, tendo sido acusado pelo presidente e pelo Tribunal Federal também lá da Bolívia, de propagar uma possibilidade de discurso golpista contra um eventual retorno à candidatura do ainda Evo Morales, né, do ex-presidente boliviano, que terminou começando a falar de novo sobre voltar a ser candidato para tentar mais um mandato ainda à frente nas próximas eleições e tudo mais. E teve meio que um ruído ali, inclusive entre o Evo Morales e o atual presidente, né, que foi ministro da economia dele por tanto tempo. E aí o que aconteceu? O Luiz Arce, mesmo hoje estando meio rompido com o Evo Morales, ele simplesmente falou, não, o cara não pode declarar o que declarou. Ele disse que se o Evo Morales voltasse a ser candidato, se ele tentasse de novo voltar a ser candidato, ele seria preso, ele teria ordem de prisão. E ele não estando inelegível e havendo brecha legal, enfim, uma coisa que foi tida como inapropriada. Então, na véspera, ele foi destituído, demitido do cargo, né, o Zúñiga, e ele convocou uma convocatória militar, um conjunto de tanques e soldados e tal, para a Plaza Murillo, né, que é a praça presidencial lá da Bolívia, onde eles tiveram basicamente ali um motim militar, né? Se reuniram de frente para o Palácio Queimado, que é a residência presidencial, onde o Arce não estava no momento, né? E basicamente ameaçaram um golpe de Estado, até tentando uma invasão e tudo mais. Naturalmente o Zúñiga foi preso, né? Houve, no entanto, uma declaração do Zúñiga ao ser preso de que o Arce teria mais ou menos encomendado aquilo como uma cena, porque, frase do Zúñiga, né? Ele disse que caso o Arce tivesse uma perda de popularidade como estava acontecendo, ele poderia ter complicação política, e o Arce teria dito para ele, então, que ele precisava criar um fato novo naquela semana para repercutir na mídia. E isso, inclusive, gerou declarações do Evo Morales, do ex-presidente, falando, não, a gente foi enganado, isso foi uma farsa, foi uma tentativa de autogolpe para chamar a atenção, e conseguiu, né? Então a gente ainda não sabe o que aconteceu com precisão, mas o que agora você tem é o ex-presidente
de um lado, o atual presidente do outro, a oposição torcendo para a briga, né? E basicamente uma ameaça de golpe, que a ameaça aconteceu. Isso é inegável que ela aconteceu. E a gente espera aí cenas dos próximos episódios. E aí, o Evo Morales ele vai tentar ser candidato de novo? Como vai aceitar o Zúñiga? Como vai aceitar o Arce? Como vai aceitar a justiça boliviana? Então tem toda uma questão aí por trás. E um bastidor interessante aqui do Brasil, a gente está até com uma possibilidade de processo de cassação de um deputado federal para acontecer, com quase 1 milhão de assinaturas já levantadas até agora, que é contra o senhor Ricardo Salles. E o senhor Ricardo Salles simplesmente fez um tweet quando ocorreu isso aí, assim como outros deputados bolsonaristas, a Bia Kicis também disse graças a Deus, né, quando achou que era um golpe e tudo mais, se precipitaram claramente. E o Salles falou, aspas, né, pro tweet dele, ele falou que en Bolívia las melancias tienen cojones, ou seja, na Bolívia as melancias têm colhões, ou seja, fazendo uso de uma declaração machista para dar a ideia de coragem, né, e falando das melancias, que é como a direita brasileira se remete aos militares de esquerda na América Latina, né, que são verdes por fora e vermelhos por dentro. Então, falando que lá as melancias tiveram, então, coragem de tirar o presidente do poder. E aí, a possibilidade de ter sido um autogolpe, a possibilidade, inclusive, do Salles ser cassado. Acho pouco provável, mas eu acho justo, porque no Brasil a apologia a golpe militar ou a golpe de qualquer fim ou qualquer movimento antidemocrático é crime, né? E quando ele fala que lá eles têm culhões, significa que aqui não tem, né? Significa então que ele está desafiando os militares daqui a fazer igual, uma tentativa de golpe e tal. Então isso aí, cara, acho que Bolívia, a gente já fez um sobre a Venezuela esse ano e quando a gente tiver um tema um pouquinho mais robusto de fundo, vale a pena a gente falar sobre o país. É um país bem complexo para a gente tratar. Eu tenho 2 comentários sobre esse caso. O primeiro é que o Evo Morales, ele é presidente da Bolívia, foi presidente da Bolívia de 2006 a 2019, mudou a Constituição para continuar sendo presidente e agora quer voltar. Tomou um golpe em 2019, a Bolívia já viveu um golpe de Estado, aí de fato um golpe mesmo. Morales foi destituído do poder, renunciou exatamente, foi exilado, né, se asilou lá no México, volta agora pro país, apoia o Arce e aí há um rompimento porque o Morales quer voltar. Ou seja, o cara não tá cansado do poder. Parece com uma certa galera aí, né? Que ficou um tempão e quer voltar agora. E aí o rompimento se dá aí. E a segunda coisa que muita gente me perguntou, não sei se perguntaram para você também, os alunos, se os Estados Unidos tinham alguma coisa a ver com isso. Porque em declaração recente, o Elon Musk, que a gente falou sobre ele agora, ele disse que se fosse preciso um golpe na Bolívia para os interesses das empresas dele, ele apoiaria. Por quê? A Bolívia é o país que mais tem o mineral lítio no planeta Terra. E o lítio é o mineral mais fundamental para carros elétricos, que é o tema do nosso último episódio. Olha os links nosso que eu próximo, fiz em relação ao que eles estão assistindo. Que a gente gravou, próximo que tá gravado. Que vocês vão assistir aí. Vou assistir esse mês. Episódio, vocês vão assistir. E aí a Bolívia tem, 23% do lítio do mundo, né? Então os Estados Unidos teriam algum tipo de interesse nesse golpe, retirar o Arce, trazer alguém ali que fosse mais favorável. Lembrando que Arce e Morales são de esquerda do mesmo partido, né? Mas não, eu disse... Não, cara, o golpe foi tão foi tão mal feito que não tem como ter sido os Estados Unidos envolvidos numa porra dessa, entendeu? Os próprios militares, o Zúñiga deu um golpe quase que sozinho, assim, ele era o chefe do exército, mas não teve apoio de outros generais, né, do exército e tal, foi preso dando entrevista, então assim, aquelas pataquaras, tipo invasão no Congresso aqui no Brasil. Aquela coisa bem América Latina, né? Exatamente, uma quartelada como o nosso continente vive toda hora. E já que você trouxe um destaque mais sério, também, no final desse mês de junho, a gente teve o Supremo Tribunal Federal do Brasil descriminalizando o porte de maconha. O que significa isso? Tá legalizado a maconha? Importante que vocês entendam que é diferente uma descriminalização de uma legalização. O que é descriminalizado agora é o porte de maconha e vai mudar a categoria do que antes era visto como tráfico para usuário. Ou seja, se antes dessa nova lei você fosse encontrado pela polícia na rua carregando tantas gramas de maconha, você era enxergado e não tinha número, né, como traficante. Então você ia ser preso, aí ali na delegacia o delegado poderia colocar uma fiança sobre aquilo, você ia para cadeia. O que acontece agora é que esse indivíduo ele vai ser enxergado como usuário, que é... E aí, claro que tem uma métrica. O STF também decidiu que isso é até 40 gramas, que é maconha pra cacete, tá? Pra galera que entende aí sabe o que eu tô dizendo. Então,
Muda agora, e aí se uma pessoa tiver até 40 gramas, é claro, se não tiver com uma arma na mão, com um caderninho escrito conta do tráfico, né? Tipo, é óbvio que não nesse caso, mas uma pessoa tiver até 40 gramas, ela vai ser enxergada como usuário, não deixa de ser penal e passa a ser administrativo. Então, o que pode ser decidido ali pela polícia na hora é você cumprir algumas medidas socioeducativas, assistir palestras sobre o uso de drogas, cumprir algum tipo de atividade educacional em alguma escola, por aí vai. Que é um avanço, né? A gente entende como um avanço. Nós fizemos aqui nosso episódio 17 com a Luciana Boatê, explica muito bem sobre isso, né? Agora, tem umas brechas aí em vários aspectos. Primeiro, vai voltar pro Congresso. Exatamente. Vai pro Congresso. Como que as pessoas vão comprar essa maconha, né? O STF já decidiu aqui que você pode plantar em casa até 6 plantas fêmeas, que é a planta que você consegue fazer ali a maconha para se fumar. Tá entendendo, né? Legal, hein, cara? Tu tá entendendo. Comprei, legal. Já vou levar. Ninguém acredita. Diga-se que ninguém, exatamente. Ninguém acredita nessa porra. Eu não boto meu fogo por ele, não. Tô brincando, bota sim. Você convive comigo anos. A gente passou por Universidade Pública de Humanas, o UERJ. O UERJ só falta a foice um martelo na frente assim, meu irmão. Porra, uma névoa, uma inversão térmica no andar de geografia. Nosso andar e a gente passou, ó, liso. Ilesos pela maconha. Mas é isso. Então, 0 pessoas acreditaram nisso, mas o que a gente acredita que deve acontecer é que avance no STF nesse sentido de plantação em casa, que tenha legislação. Já existem várias startups brasileiras interessadas nesse futuro negócio. Então pode crescer isso aí, como acontece na Califórnia, no Uruguai, aqui do nosso ladinho. Você vê aqui na Barra, tem outdoor verde, cliquecannabis.com.br. Clique Cannabis. Então, que são startups interessadas nisso. Não só para a galera que usa para fumar, mas também para medicinal, né? Para série de doenças, tem estudos sobre isso. Então, isso deve avançar. Agora, por outro lado, a gente tem ali o retrocesso do Congresso, que quer criminalizar e transformar em tráfico tudo. Então, se você tiver 0,01 grama, sei lá, eu fui pro Maracanã e aí um maluco encostou em mim com maconha, tiver com cheiro, tráfico, entendeu? Então, existe uma tentativa ali do Congresso de combater essa aprovação ali no STF. A gente não sabe o que vai acontecer. Né? A chance disso ficar pingando pra lá e pra cá, enfim, é muito grande. E a palavra final de quem a gente também não sabe como vai ser, exatamente. Também não. A lei pode ser promulgada pelo Congresso e ser considerada inconstitucional pelo STF, e o STF pode dar um entendimento e isso virar lei de uma forma torta e pode ficar indo e vindo o tempo todo. Exatamente. Aquela redundância burocrática que para algumas coisas é boa, porque vai evitar que você tenha absurdos sendo aprovados, mas para outras, né, arrasta por muitos anos uma decisão. Você já falou tudo muito bem, a gente tem lá o episódio completo para vocês verem sobre isso. Só queria fazer um comentário ótimo, que foi um meme que eu vi. Me identifiquei demais, que tava escrito assim. Era um videozinho numa rodovia. Acho que eu compartilhei isso, você deve ter visto. Aí tava... Ou então eu te enviei. O STF libera F1 no Brasil. Aí eu com TDAH. Aí um cara andando num carro de Fórmula 1 assim. Meio da Dutra, tá ligado? Explica que F1 é fumar um, né? Enfim, isso. Presumo. A galera que não é do Rio de Janeiro. A galera que não é do Rio de Janeiro não sabe o que é F1, talvez. Libera F1 no Brasil. Eu com TDAH andando com Fórmula 1. Bom, vamos falar de eleição? Vamos falar de eleição. Vamos falar de eleição. Bom, primeira eleição que a gente vai tratar é a da nossa casa. Aí a carinha do Eduardo Paes com as boas notícias relacionadas à campanha dele. A gente teve aí a pesquisa da Quest, estou aqui com os dados, entre 13 a 16 de junho foram coletadas as respostas do eleitorado. E a gente teve aí o Eduardo Paes com 51%, o delegado Ramagem tendo demonstrado um crescimento bem razoável, expressivo ali. Ele estava abaixo em alguns outros levantamentos, empatado com o Tarcísio Mota. E agora o Tarcísio Mota aparece ali na terceira posição, isolada com 8. E ali Rodrigo Amorim, Marcelo Queiroz e tal, e outros candidatos ainda com menor pontuação ali, provavelmente vão aparecer em novas pesquisas por aí. Mas o fato mais que chama atenção assim, nesse número bruto é, cara, Paes com 51%. Então, aquela questão dele possivelmente vencer no primeiro turno, ela tá possível, né? Ela tá viável. Existem definições e discussões a serem feitas ali. Mas assim, o subtexto dessa pesquisa também me chama atenção, porque estou com um dado aqui de que a gente teve 22% dos eleitores respondendo que votariam no indicado pelo Bolsonaro sem conhecê-lo, e 19% no indicado pelo Lula. Então, basicamente, o peso do Bolsonaro... Não, isso aí já é de São Paulo.
o peso da indicação do Bolsonaro, ele ainda é maior. E mais, esse dado aqui é mais impressionante. Paz sem o apoio do Lula bate 51% e com o apoio do Lula bate 47%. Então isso pode custar o segundo turno, o primeiro turno de vez, né, do Eduardo Paes ter o nome do Lula atrelado a ele. A gente desenvolve já já. Mas olha isso, o Ramagem, ele sobe de 11 para 29 quando ele passa a ser o nome ungido pelo Bolsonaro. Então, se credenciando um segundo turno competitivo, mas que a gente já tem algumas possibilidades ali de vitória do Paes contra todos os outros candidatos. Só que aí o que chama atenção? Como que o dedo do Lula no Rio de Janeiro é um dedo complicado no sentido de indicação e como que, ao mesmo tempo, o do Bolsonaro é um risco vivo. E aí resta saber o que o Lula vai querer com isso, porque a gente está numa discussão sobre quem vai ser o vice do Eduardo Paes ou a vice. E o PT quer porque quer lançar um candidato do PT. Lembrando que Paes está indo para o segundo mandato, caso ele realmente se concretize como o vencedor da eleição. Em 2026, esse mandato vai ser interrompido pela eleição para governador, onde ele muito provavelmente vai ser o candidato, e o candidato até hoje favorito. Então, assim, de um Paes que precisava do apoio do Lula recém-vitorioso em 22, para de repente vencer com facilidade ou vencer no primeiro turno, agora a gente tem um Lula precisando mais do Paes do que o Paes do Lula. Não para agora, mas para 2026. Porque você tem uma porta fechada bolsonarista, você tem a chance do Paes migrar para o bolsonarismo ou migrar para algum centro, uma terceira via, ou se lançar independente mesmo de polarização aqui no Rio de Janeiro, né? E o Lula ficar sem voto no terceiro maior colégio eleitoral brasileiro, né? Sem voto, claro, enfim, sem voto expressivo. Então, isso chama muita atenção para essa decisão da vice do Eduardo Paes. 2 movimentos em relação a isso. O Paes já voltou pro casca de bala dele, né? Pro plano A de vice dele, que é o Pedro Paulo, né, que tá aparecendo o tempo inteiro, com contexto aí. Inclusive, percam 5 minutos da sua vida abrindo um Instagram do Eduardo Paes, não é o Instagram da prefeitura, o Instagram do Eduardo Paes. O homem tá em campanha de 1 em 1 hora, tem uma postagem inaugurando uma obra, fazendo funkzinho, andando de bicicleta na chuva, estádio do Flamengo. Cara, eu fiquei rindo sozinho ontem à noite olhando isso, olhando as postagens do Eduardo Paes, fazendo aquela retórica do Ranzinza por causa do estádio do Flamengo. Sim, falou, eu vou me arrepender disso. Eu vou me arrepender, porque eu como prefeito tô feliz, mas como vascaíno eu tô puto. Tá? Cara, o cara virou um humorista, assim. Sim, então, o Tarcísio Mota, que esteve aqui com a gente, chama ele de prefeito TikTok, né? Sim. Acho que foi algo assim que ele chamou. Cara, e ele tá cumprindo isso daí com todos os méritos. E o Lula, ele deu uma declaração essa semana, né? Que passou agora, a última semana de junho, dizendo que aspas pro Lula, tá? O Eduardo é o melhor que nós já tivemos em prefeituras no Brasil. Na história. Falando que ele é o melhor prefeito de todos os tempos de qualquer cidade brasileira. Ou seja, provando a tese de que hoje quem precisa mais do outro para 26, para essa eleição parece que está muito dado, né? É o Lula do Paes do que o Paes do Lula. Aqui no Rio de Janeiro, né? Aqui no Rio de Janeiro, claro. Exatamente. Uma questão interessante que eu achei dessa pesquisa é o Ramagem, né? Porque ele aparece com 11 na pesquisa da Quest, mas você disse que a mesma pesquisa coloca ele com 29 com o apoio do Bolsonaro. É esquisito porque ele já é o cara do Bolsonaro para essa pesquisa, por exemplo, você tem o Rodrigo Amorim ali. Ele tem aparece, mas ele tem mas o Ramagem, que é o cara da placa da Marielle. Mas tem várias pesquisas, tem várias propagandas do Ramagem ao lado da Michelle Bolsonaro. Tem uma propaganda, ela sentada de frente a ele, falando, ele é o meu candidato, ele é o nosso candidato. Então é um pouco esquisito isso. A gente já teve algumas discussões aqui do quanto o Bolsonaro vai se meter nessa eleição. Quanto de fato, porque... Para não se queimar. Né? Então, assim, se o Bolsonaro entrar firme, ele vai crescer mais. Sim, acho que isso deixa o Tarcísio sem chance, ou com pouquíssima chance, de ir para o segundo turno, se tiver o segundo turno. E assim, ele abandonar o nome Alexandre Ramagem, como ele apareceu nas primeiras pesquisas, e agora colocar delegado Ramagem, sim, além de um apelo ao militarismo, a história dele na PF, é lembrar que ele é aquele delegado Ramagem indicado para a PF pela família Bolsonaro. Ou seja, é um vínculo, né? Então, provavelmente ele vai se cacifar mais aí, né? E quem sabe pode ser até um candidato mais viável à eleição de governador.
em 2026. Então... E é do PL, né? É apoiado pelo Valdemar da Costa Neto. E, cara, ainda tem uma divisão de votos que pode deixar de acontecer. Assim como o Eduardo Paes está cancelando uma porrada de candidatura menor, né? Que está aderindo ali, apoiando a ele. Você pode ter o Rodrigo Amorim, por exemplo, dando mais 4% ali e tal. Às vezes, de repente, tirando ele da rodada, você pode, de repente, trazer um outro candidato um pouco mais moderado que tire um pouquinho de voto do Paes. Acho que assim... Se o Paes vencer no primeiro turno, vai ser 50 e pouquinho, provavelmente. Acho pouco Mas, provável. claro, a campanha ainda não começou, entendeu? Acho que a gente ainda tem muita pesquisa para olhar aí. É isso. São Paulo? Seguimos para São Paulo. São Paulo, a gente teve bastante divergência nas pesquisas, né? A Atlas, que é a CNN, né? Ela fez uma pesquisa que mostra o Boulos muito à frente do Ricardo Nunes. Aí teve uma pesquisa da Paraná Pesquisas, que colocou o Nunes um pouco à frente do Boulos, então uma divergência grande. E nós pegamos a mesma empresa, a mesma agência, né? Que é a Quest e a Genial Investimentos, que colocou ali mais ou menos equilibrado entre o Ricardo Nunes e o Guilherme Boulos. E que ela fez a mágica que normalmente eles fazem para poder induzir meio que o dado que eles querem, é mudar o cenário. Porque o pessoal só olha 1, 2 e 3, não olha o restante. Mas se você bota uma porrada de candidatura pulverizada, você vai tirando um aqui, botando ali e tal. E eles fizeram 5 cenários, né? Então, a gente considerou tecnicamente uma pesquisa legal. Exatamente. E o interessante dessa pesquisa de São Paulo é que, pode manter a tela aí, Heitor, é que você vê um crescimento muito vertiginoso do Datena, né? Que não aparecia lá nos outros meses. A gente vem falando das pesquisas de São Paulo desde ali de abril, né? E o Datena apareceu agora muito lá em cima, então a gente pode dizer que num cenário aí ele está quase tecnicamente empatado com o Guilherme Boulos, e o crescimento do Paulo Marçal, né? Que é uma cara muito de São Paulo isso. O Datena e o Marçal são dois caras ali de direita, mas não uma direita bolsonarista. O Datena, ele é até um apresentador, a gente não sabe muito bem como ele pensa economicamente, mas ele é um cara de direita. E o Paulo Marçal é um cara daquela direita mais do mercado, financeiro, é um coach, né? Que fala muito sobre finanças. Então, teoricamente, eles são a ala mais centro-direita, PSDBista, que é uma... É a aposta, a grande aposta da galera da Faria Lima, que tá com o Nunes, mas não tá diretamente com o Bolsonaro nesse sentido econômico, né? Fala, Augusto. Só lembrar que o Datena, ele no início desse ano estava registrado no PSB, Partido Socialista Brasileiro, partido do vice-presidente Geraldo Alckmin, que tem a candidatura, pelo menos até agora mantida, da Tabata Amaral, né? Que em alguns cenários já chegou a bater mais de 10%, alguns ali varia 6, 8 e tal. E ele era o vice da Tabata Amaral. Só que como a Tabata não deslanchou a candidatura, eles não aceitaram provavelmente virar ele para cabeça de chapa, né? Aí ele se desfiliou, ele se filiou esse ano ao PSB, saiu do PSB esse ano, se filiou ao PSDB, e pelo PSDB, que parece que ele tá um pouco mais ideologicamente, como você falou, dentro do que é coerente com a imagem dele e tal, embora tenha muitas dúvidas, parece que ele deu uma decoladinha e, cara, era o que o PSDB precisava, né? Algum nome forte e tal. Me chamou a atenção duas coisinhas. Uma, como que uma eleição que parecia certa entre Nunes e Boulos e fim, né? Ela pode vir a ter, com fatos novos e mudanças e tal, um Datena e não um segundo turno. E uma coisa que me chamou a atenção negativamente agora, falando o contrário sobre a pesquisa da Genial Quest. Não teve nenhum cenário sem a Tabata. E lembrando que a Tabata foi uma candidatura que o Lula tentou e provavelmente ainda tenta nos bastidores rifar, assim como o Nunes tenta rifar do Marçal, e você vê que tem porquê, ali ó, no cenário sem o Marçal, 2, né? Você tem o Nunes indo de 22 para 25, e no cenário sem o Marçal e sem o Datena, que aí sem o Datena eu já acho muito inviável que aconteça com esse bom resultado do Datena, a gente teria indo a 30, né? E você repara que o Boulos, ele sobe quase nada, né? Ele sobe muito pouquinho, o tirando Boulos o Datena. Subiria com a saída da Tabata. É exatamente isso. Não iria provavelmente embarcar todos os votos, mas ele iria dar aquela subida para descolar do Datena. E você consegue ver claramente um segundo turno olhando pro cenário 5, né? Porque se você tirar todo mundo, inclusive a Tabata, o Ricardo Nunes vai lá em cima. Por quê? O Datena e o Paulo Marçal, eles cedem quase todos os votos para o Nunes e não para o Boulos, né? Então, e aí, cenário de duas turno, questões aí, então. Vai lá em cima. Tem o de segundo turno no próximo, mas antes, duas questões. Uma, por que essa pesquisa sem a Tabata não foi feita? Né? E essa pesquisa sem a Tabata, na minha visão, essa pesquisa com a Tabata, perdão, na minha visão,
ela vai custar o PT vir grandão pra cima do PSB Sim. pra tentar tirar a candidatura dela. A ver aí como vai ser. Passa pro próximo, por favor, Heitor. Que é bem provável que retire, tá? Bem provável que retire. Não sei. Acho que a força vai ser grande. Ela é uma pessoa assim, sabe o que quer e é um Ciro Gomes, né? A gente tava brincando com isso, né? É um Ciro Gomes mais jovem, mais moderada e tal, mas tô falando na ideia de, pô, é isso aqui, foda-se, ela é meio assim. Ela né? bancou, por exemplo, a saída dela do PDT, a expulsão dela do PDT Exatamente. pela posição dela sobre a reforma da Previdência. Exatamente. Então, dificilmente ela não vai cair sem espernear, mas pode ser que o partido realmente rife. Vê os cenários de segundo turno. Exatamente. No segundo turno a gente tem o Ricardo Nunes ali bem à frente do Boulos. E é esse pragmatismo paulista. A gente sabe que na hora que chegar ali mesmo das pesquisas e das campanhas, né, iniciadas de fato, você vai ter um dinheiro muito forte da Federação das Indústrias, um dinheiro muito forte do mercado financeiro. Então, o Ricardo Nunes, ele tem a máquina pública na mão. Assim como aqui no Rio, o Paz está inaugurando um monte de obras, né? Lá em São Paulo também uma porrada de obras, expansão de metrô e via e tal. Então, o Ricardo Nunes tem a máquina, tem o apoio do Bolsonaro, ele fez um movimento parecido com o que o Ramagem fez lá, só que trazendo um vice importante para ele. Ele acabou de indicar, nesse mês, Ricardo Melo Araújo, que era o comandante da Rota, a Rota como se fosse o BOP ali de São Paulo, né? Uma polícia mais ostensiva e tal. É um cara com posturas muito polêmicas. Ele foi, inclusive, durante o governo Bolsonaro, indicado pelo Bolsonaro ao CEAGESP, que é a Companhia de Distribuição Agrícola de São Paulo. E aí, durante o período que ele era o presidente, né, do órgão, ele demitiu os funcionários civis e contratou um monte de militares, então ele militarizou a Companhia de Distribuição Agrícola do Estado de São Paulo. O cara, quando era comandante da Rota, ele defendia a retirada de câmera das fardas policiais. Ele tem uma declaração de que a polícia deveria, olha isso, Augusto, a polícia deveria abordar de maneira diferente quem mora na periferia de São Paulo ou quem mora nos Jardins, que é um bairro nobre, ou Alphaville. Então o cara tem uma postura ultraconservadora e que vai de encontro meio que ao Nunes, né? O Nunes é um cara mais moderado, ele é do MDB, ele não é um bolsonarista raiz, mas ele coloca como vice um bolsonarista justamente para trazer essa galera mais conservadora, bolsonarista pro lado dele. Lembrando que o Bolsonaro perdeu na cidade de São Paulo. Ele venceu no estado, mas ele perdeu pro Lula na cidade de São Paulo. Então, a gente já trouxe isso aqui outras vezes, que o nome Bolsonaro na cidade de São Paulo não traz tantos votos. Mas você trazer um vice como um bolsonarista, você traz essa galera cristã, militar, da família, e ele sendo um cara ali que, não, eu sou do mercado, eu sou um liberal e tal, sem essas duas coisas que podem trazer a eleição pro colo do Nunes. A aposta desse podcast, eu acho que eu falo também por você, é de que o Nunes é favorito ali, né, para um segundo turno, para um cenário de segundo turno contra o Boulos, bastante favorito, contra um Datena não tão favorito. Mas aí que eu queria só chamar a atenção para uma coisa final. No cenário do Datena contra o Boulos, ali o cenário 6, não, Sim. o cenário 7, do 5 tá indo pro 7. É o 7. Do cenário 7 ali do Datena contra o Boulos, a gente tem o Datena vencendo o Boulos com uma margem relativamente tranquila, Sim, assim sim. como o Nunes. Sim. Eu acho que isso daí leva a gente a colocar o quê? Datena, na estrutura partidária do PSDB. Sendo um cara que também pega aquele centro-direita ali, cara, eu acho que o Boulos, ele, assim, essa chegada do Datena, pior do que a do Pablo Marçal. A do Pablo Marçal foi uma má notícia para o Nunes. A do Datena foi uma má notícia para os dois, porque basicamente ali o Datena ele aparece atrás do Nunes, mas eu acho que a esquerda abraça o Datena contra o Nunes, é uma questão, tá? E além disso, você tem ali o Datena potencialmente vencendo o Boulos. Então, se o Nunes desidrata, tem o Datena ainda pra ir contra ele, todo mundo vai abraçar. Então, eu acho que o Datena virou uma figura coringa que não me espantaria se ele ainda... Ele é um cara, um monte de debate, né, e tal. Dependendo se ele estiver bem assessorado, bem estudadinho e tal, fizer bons debates televisionados, surgiu uma terceira via viável, bem viável aí, no caso da eleição de São Paulo. É uma cara muito conhecida, né? Na periferia, fundamentalmente, onde tem muito voto. Ele tem um programa... Acho que todo mundo conhece o Datena, né? Que tá assistindo isso. Mas é um cara que tem um programa diário falando sobre criminalidade. É muito acusado de ter propagado e ajudado muito. Claro que começa lá antes dele, lembra do Wagner Monte, né? Caras que ajudaram muito a propagar essa cultura da violência nas favelas, né? Que a polícia tem que subir, matar mesmo, atirar e tal.
o discurso vai lá e tal, senta o dedo mesmo, não sei o quê. Então, ele mudou um pouco nos últimos tempos essa postura, mas durante muito tempo ele foi esse cara, né? Então, é uma figura nova que surge ali e que me chama atenção pro Rio de Janeiro. Imagina se aparece um cara desses, né? Aqui no Rio, ia bagunçar um pouco ali pro Paz, com certeza. E é muito mais a cara do Rio do que de São Paulo, esse tipo de candidato. Sim, com certeza. E só uma coisa a segunda coisa que eu ia falar que eu esqueci. É engraçado como Boulos e Marta, né? E Nunes e o comandante da Rota são, tipo, candidaturas que tentam justamente, tipo, o Boulos mais à esquerda chamar alguém à direita e o Nunes, um direita moderado, chamar um direita bolsonarista. Cada um a sua nuance, né? Mas os dois fazendo o mesmo movimento, mostrando que o eleitorado de São Paulo é menos à esquerda. Só pra encerrar, que a gente tá falando pra cacete de eleição, a gente adora falar sobre isso, né? Muito, né? Volta um só, Heitor, só uma última coisa. Olhar, por exemplo, pro Boulos, né? Exatamente aí. Olhar exatamente pro Boulos, nessas pesquisas o Boulos deu uma caída e isso pode ter relação com uma outra polêmica, né? O Boulos, ele é deputado federal, ele foi relator de um processo de cassação contra um outro deputado federal da ala mais à esquerda, chamado André Janones, que foi acusado de promover um esquema de rachadinhas dentro do seu gabinete. E o Boulos era o relator ali da comissão de análise desse processo. E o Boulos votou a favor do Janones, como argumento de que a rachadinha aconteceu antes do atual mandato. Ele não negou que teve rachadinha, mas que a rachadinha aconteceu antes do atual mandato, logo o processo não poderia seguir porque não fazia sentido, já Marco que o crime cometeu. Ou seja, a gente não está afirmando aqui que a queda do Boulos nas pesquisas tem relação com isso, mas pode ser que sim, né? A gente sabe o eleitorado, qualquer nuancezinha, parece uma parada desse tipo, isso vai impactar nas pesquisas. E mais uma vez, né? a campanha ainda não começou. Exatamente. Isso vai ser usado muito contra o Boulos. Aparecer aquele vídeo do Nicolas Ferreira brigando com o Janones, vai aparecer a cara do, o Boulos apoiou isso aqui. Eu acho que assim, o Pablo Marçal é o cara que deve estar mais puto com o Datena, porque ele apareceu meteórico, caraca e tal, não sei que agora vai ser o terceiro candidato, o Datena amassou ele em 2 semanas de pesquisa. Então, enfim. Mas o Pablo Marçal tem chance de cenas dos próximos episódios. As redes sociais podendo falar, né? O maluco é muito bom falando. Fala um monte de merda, mas fala bem, entendeu? Bom, vamos nessa. Nosso xadrez geopolítico agora, vamos entrar aí na próxima falando sobre a guerra da Ucrânia e da Rússia, né? A gente teve um ataque agora que traz 2 polêmicas, uma polêmica e um risco, né? Que ocorreu por parte da Ucrânia, com mísseis cedidos pelo Ocidente, sobretudo pelos Estados Unidos e pela França, né? E esses mísseis cedidos pela OTAN, então, né? Foram atirados na praia de Sebastopol. Sebastopol é a principal orla voltada para o território ucraniano atual, né? Da Península da Crimeia, que eu não vou nem me meter de quem é, porque há 10 anos já está ocupada pela Rússia, já tem ponte, já tem absolutamente tudo. E me chama a atenção, assim, por mais que a gente carioca normalize violência, tiro e tal, me chama a atenção como que a galera tá um dia normal, assim, um fim de semana comum numa praia. Parece uma praia meio Flórida, assim, e tal, de frente para uma península que menos de 150 quilômetros do outro lado tá acontecendo uma guerra, entendeu? Como que as pessoas não têm medo, né? E a galera tava ali, caiaquezinha, boiazinho, né? Pé de pato, brincando numa boa. E tudo que você vê, essa foi a melhor imagem que eu consegui, tá? Porque é tudo print de câmera de segurança. Mas tudo que você vê ali, aqueles parecendo que são umas estacas ali dentro da água, na verdade são jatos de água fruto de mísseis que estão caindo ali na água. E o pessoal correndo, né? E a maioria das imagens estão mais embaçadas e tal. Essa foi a melhorzinha que eu consegui. E a gente teve já 5 pessoas confirmadas mortas, entre elas 3 crianças, né? O Putin fazendo um discurso muito forte contra esse ataque e dizendo que havia um acordo na cessão de mísseis para a Ucrânia de que a Ucrânia não iria atacar nenhum míssil na Rússia. Você, mas não é para guerra Rússia-Ucrânia? Não, é porque ela ia usar aqueles mísseis nos territórios já ocupados pela Rússia dentro do território da Ucrânia. Você vai lá, Kharkiv, a região de Luhansk, Donetsk e tal, parte do leste e tudo mais da Ucrânia. Mas e aí, a Crimeia? Ela foi ocupada pela Rússia já há 10 anos atrás. Então, não, o Zelensky meio que numa de João Sem Braço, né? Ele falou, aqui também é território que pode usar. Então, cenas dos próximos episódios, porque a Rússia, ela traz a perspectiva de que isso foi um ataque contra território russo, descumprindo o acordo com a OTAN, diz que Washington tem uma responsabilidade nessas mortes e que vai pagar o preço.
Agora, o Putin é o cara da bravata, mas o Putin também age, né? Vide todas as movimentações eleitorais, e o Alexei Navalny, e o Prigozhin, pessoas que morrem em circunstâncias meio esquisitas na Rússia e tal. Então, assim, vamos ver aí. De repente, no Notícias de Julho, a gente pode ter mais alguma movimentação. Uma guerra que estava mais ou menos esfriando, mas que esse episódio é um episódio que é um bom palpite para ter um avanço. Exatamente. E seguindo o nosso xadrez geopolítico, a gente chega à guerra em Gaza, caminhando para o seu 9º mês, uma guerra que já matou 37 mil pessoas, sem contar os deslocados internos, os refugiados, os desaparecidos, né? Então, uma guerra que a gente vem falando aqui em todos os episódios sobre ela. E agora o caso novo, né, o mais latente, o que chamou mais atenção, foi um carro do exército israelense transportando um palestino amarrado ao capô do carro. Essa cena aconteceu na cidade de Jenin, que fica na Cisjordânia, nem é em Gaza, é lá do outro lado do mapa, né, de Israel, lá num território que também é palestino. E é uma pessoa civil comum que foi baleada numa incursão do exército para capturar terroristas, e essa pessoa foi amarrada ali ao capô, sendo levada ali, a gente não sabe para onde, se é para um hospital, se foi jogada em alguma vala. Essa aí nem a PM do Rio de Janeiro. Né? Nem a PM do Rio de Janeiro. O próprio exército israelense deu uma declaração de que, fato, foi um erro, as imagens foram verificadas e foram ditas como imagens verídicas, né? Pelo próprio exército. O Netanyahu fez uma declaração pedindo desculpas para essa ação. E o detalhe achei interessante, Augusto, é que isso acontece na Cisjordânia, que é um território que a guerra, de fato, não está acontecendo, mas você tem, desde que a guerra começou, mais de 1.000 pessoas já foram mortas, sem contar aqueles que foram presos arbitrariamente. E eu chamo muito atenção agora, importante você prestar atenção nisso, é que a gente sempre diz: a guerra, ela está eliminando membros do Hamas, ela vai tirar bastante força do Hamas, e a tendência é que o grupo se espraie em células. Uma dessas é a Cisjordânia. Desde que o conflito começou lá em 7 de outubro de 2023, diversos jovens se mostraram interessados em adentrar esses grupos extremistas, Hamas, Jihad Islâmica. Então, a gente sempre traz aqui, em todos os conflitos históricos dentro do Oriente Médio, na Ásia, guerra do Afeganistão, guerra do Iraque, por mais que a gente pense que os grupos estão sendo destruídos ou destronados, muitos desses mantêm suas forças e crescem em muitos casos, porque vai crescendo a animosidade. Mas o garoto que mora ali na Cisjordânia, o pai dele foi morto ou preso arbitrariamente, qual é a chance desse cara não adentrar o Hamas, não entrar para uma jihad islâmica? Então, isso é uma ação que acontece na cidade de Jenin, na Cisjordânia, e a gente tem ali uma série de direitos humanos sendo não cumpridos. Uma outra questão que eu chamo a atenção para o conflito foi também nesse mês, o Conselho de Segurança da ONU, ele aprovou uma resolução de cessar-fogo na Palestina. Uma resolução criada pelos Estados Unidos, que teve 14 votos favoráveis e uma abstenção da Rússia. O que diz essa resolução? De que, imediatamente, tem que ter um cessar-fogo entre os dois, Hamas e Israel. Inicialmente, o Hamas se mostrou favorável ao plano de cessar-fogo e Israel não. E aí a pergunta é por que não? 2 fatores explicam isso. Primeiro, é que o Netanyahu coloca como obrigatoriedade a devolução de todos os reféns. Esse é o primeiro ponto. Nesse ponto, o Hamas se colocou favorável a isso, a gente devolve os reféns, desde que tenha um cessar-fogo. Agora, o grande problema, a grande questão ali, é que o Netanyahu coloca como também obrigatoriedade para assinar um plano de cessar-fogo, de que o Hamas tenha a destituição de todo o aparato militar e governamental. Lembrando que o Hamas tem o seu braço militar, mas também político. O Hamas é um partido, o Hamas tem estrutura de governo, de Estado, ou tinha, antes da guerra, que foi tudo destruído. Então, a ideia de Israel, o argumento israelense para não assinar um plano de cessar-fogo agora é justamente que eles querem que o Hamas seja destruído amplamente, o seu braço militar e o seu braço político. É claro que a gente sabe que a guerra ela é interessante politicamente para o Netanyahu. Ele é acusado Israel de uma série de escândalos de corrupção e tal, e enquanto a guerra está acontecendo, ele não é investigado ou pode ser preso. Se a guerra cessa, ele tem uma oposição imensa dentro do Estado de Israel, de parte da população e do Superior Tribunal Federal israelense.
Então, se a guerra acaba, ele pode ser preso. E aí, claro que a manutenção da guerra, a longevidade da guerra, vai fazendo com que ele continue no poder ali. Né? Lembrando que Israel é um regime democrático parlamentarista, né? Então, que o Netanyahu basta que ele perca maioria no Congresso, isso não precisa nem de eleição, é só um acordo entre partidos ali acontecer que ele pode ser destituído do cargo, né? Então ele, assim, acho que um cessar-fogo passou 3 meses, concretizou o cessar-fogo, o governo Netanyahu provavelmente vai acabar. Exatamente. E dificilmente vai voltar depois de tantas polêmicas, né? Só que ainda tem uma segunda questão aí, que é no norte da fronteira, né? A gente tem aí no mapinha que você vai ver na tela, a fronteira de Israel com o Líbano, né? O Líbano também é um país árabe islâmico, também está envolvido ali em outras questões históricas com Israel. Já teve guerra do Líbano em 82, em 2006 e tal. E parece que está prometido uma terceira guerra do Líbano para agora, né? A gente já tinha tido alguns bombardeios, algumas divergências territoriais ali no norte, basicamente porque a principal potência fora ali daquela região fronteiriça que apoia o Hamas é o Irã. E o Irã envia os apoios para aquela região para o seu maior aliado ali na região, que é o Hezbollah, que é um grupo terrorista /territorial, não chega a ter práticas tão visíveis e midiáticas como o Estado Islâmico, mas tem essa conotação de não ser apenas um grupo terrorista, mas uma milícia territorial mesmo ali no sul do Líbano, onde ele tem um exército de 100 mil soldados. Então, as escalas retóricas ali das falas, né, já levaram, por exemplo, a liderança do Líbano a dizer que se uma guerra entre Líbano e Israel for aberta, nenhum ponto do território de Israel vai estar seguro. Assim como ao Israel Katz, né, o ministro do exterior de Israel, também declarar que uma guerra seria destruidora e devastadora não só para o Hezbollah, como para todo o Líbano. Então, enfim, as escalas retóricas estão aumentando e se alguém estava há meses atrás cobrando e perguntando para a gente sobre se esse conflito podia escalar, a grande porta de entrada para uma escalada desse conflito com tantas atrocidades humanitárias que aconteceram no Sul, né? E as pessoas parecem que já estão virando a cabeça para outros lugares, né? Eu acho que o Norte é a principal porta possível de entrada. Porque aí você tem Síria, Iraque, né? Talvez uma Turquia, Irã e tal, se posicionando pró-Líbano, né? E se posicionando, portanto, contra Israel. E seria legal só relembrar o que é o Hezbollah, né? Hezbollah, né, que é o nome em árabe. Desculpa, fiz a pronúncia errada. Porque o Hezbollah significa partido de Alá, ou partido de Deus, né? Que Alá é Deus muçulmano. E o Hezbollah surgiu no contexto da Revolução Iraniana de 1979. No episódio anterior a gente falou um pouco sobre a Revolução Iraniana, Augusto explicou muito bem o que aconteceu ali, que é uma revolução dos ayatolás. Então, esse grupo não surge no Líbano, surge lá no Irã, apoiando a Revolução Iraniana, apoiando o golpe lá de Estado contra o Shah Reza Pahlavi e tal, em todo esse contexto. Em 82, com a Guerra do Líbano, que o Augusto citou agora, o Hezbollah ele migra para o Líbano, então ele vai ter o seu território de fato sendo expandido na fronteira com Israel, norte de Israel e sul do Líbano. E ele vai se tornando, com o apoio do Irã, e é o principal grupo aliado do Irã dentro do Oriente Médio. Joga no mapa ali, Heitor, por favor. Aquele território que você está vendo ali, Líbano, Síria, sul do Líbano e Síria, a parte aqui oeste da Síria, é dominado pelos xiitas. Então, o Líbano, o sul do Líbano é xiita, o oeste da Síria é xiita e o Irã, do outro lado, também xiita. Então você tem uma aliança ali, que é uma aliança anti-ocidente, que é uma aliança fundamentalista islâmica e que é uma ameaça a Israel. A principal ameaça a Israel dentro do Oriente Médio não é nem o Hamas. Por quê? Esse grupo Hezbollah, além de ter apoio do governo da Síria, apoio do Irã, pode jogar pra mim, apoio da Síria, apoio do Irã, esse grupo ele é imenso. É um grupo com mais de 100 mil combatentes. 100 mil combatentes. Só pra vocês terem uma ideia, o Hamas tem 10 mil. E já causou o estrago, e causa o estrago que causa o pedra no sapato de Israel. O exército oficial do Líbano tem 73 mil soldados. Ou seja, o Hezbollah, que é um grupo fundamentalista, uma milícia, é mais poderoso do que o exército oficial do país. Então é um grupo muito bem armado, tem armas modernas, drone, máquina de combate, tanque, mísseis tecnológicos, então, e é uma ameaça importante a Israel. Isso quer dizer que numa guerra Israel perderia um conflito para o Líbano? Israel não perde conflito para ninguém ali, mas
a proximidade do Hezbollah, do seu território ao sul, com cidades importantes como Haifa, que é a segunda maior cidade israelense, Tel Aviv, que é a capital, muito pertinho ali, é um problema imenso que Israel pode enfrentar se de fato essa guerra escalar em níveis territoriais, invasões de exército, como aconteceu em Gaza. Perfeito. É isso, meu amigo? É isso. Bom, vamos para o nosso top, então, agora falar das três notícias principais fora desses assuntos aí que a gente escolheu. Kim Jong-un direto aqui no Direto, né? Falei que a gente ia falar de novo sobre a Coreia. E do Putin também, né? E do Putin também, o Putin sempre acaba falando pela questão geopolítica e tal, mas eu disse ainda agora, né, que a gente ia voltar a falar dessa questão da Coreia hoje, e o Putin visitou a Coreia do Norte após 24 anos sem uma visita oficial ao país, né? Então foi recebido com todas as pompas e garbos. Na próxima imagem tem uma imagem interessante num prédio. Olha ali. Pessoal, isso aí é na Coreia do Norte, né? Era lá a bandeira da Rússia, da Coreia do Norte, o Putin no meio. Putin foi descrito ali como o amigo e aliado mais honesto da Coreia do Norte. E o Kim Jong-un chegou a dizer que ele é o amigo mais querido do povo coreano. Cara, é assim, né? A galera tá começando a ficar sem aliado, tá começando a ficar cada vez mais escasso. O Putin por conta das movimentações de conflitos e tal, sobretudo na Ucrânia, e a Coreia do Norte porque ela é a Coreia do Norte, né? Acho que dispensa comentários. Também já foi muito pedido que a gente fizesse um episódio completo sobre ela aqui. Um dia a gente vai fazer, tá? Mas basicamente a Coreia do Norte com todo o alto isolamento que ela mesma se impõe dentro dessa dinâmica toda de divergência ideológica e tudo mais. Você vê pelo que a gente falou no início, né? As condutas meio esquisitas. E aí, o que saiu dessa visita de importante, além da retórica? Um acordo de defesa militar mútua em caso de agressões. Ou seja, hoje, após essa visita, inclusive a própria China declarou preocupação com essa premissa, porque ela é aliada russa e é aliada coreana, né? Em que uma eventual agressão à Coreia do Norte, a Rússia vai se dispor a defender, e uma eventual agressão contra a Rússia, a Coreia do Norte vai se dispor a defender. Então, basicamente, isso aí assina meio que um pacto de sangue entre os dois de uma vez, fortalece alianças que são escassas para os dois, e vamos pensar assim, o que cada um quer do outro? A Coreia do Norte quer proteção e alguns intercâmbios tecnológicos, né? A Rússia, quer ou não, ela tem lá uma indústria automobilística, tem uma indústria de armas mais tecnológicas, indústria aeroespacial, muita energia, algum pouco de produtos agrícolas também, principalmente nas áreas mais ao sul, que são menos frias e tal, coisas de abastecimento, né, que carecem muito na Coreia do Norte. E no caso da Rússia, a Rússia quer munição, cara. A Coreia do Norte tem a indústria dela muito focada na questão bélica, né, por conta do governo militar, e basicamente agora a gente já tá tendo falta, escassez de munição. Fico imaginando o filme O Senhor das Armas, né, do Nicolas Cage, o cara pegando, tipo, estoque de arma de 30 anos que não era usada de munição na Moldávia e tal. Acho que deve estar acontecendo esse tipo de coisa, porque, cara, já são 2 anos e pouco de uma guerra aberta contra um país grande como a Ucrânia e tá faltando munição. Então, assim, acho que é mais um fato da geopolítica, né? É uma visita que não deixa de ser importante, é uma coisa que não acontece há 1/4 de século, né? Mas que é uma coisa que provavelmente só vai dar pano pra manga legal se entornar um caldo, né? E um dos dois se envolver num conflito mais aberto. Mas não deixa de ser algo pra gente prestar bastante atenção. Eu queria fazer 2 comentários, um sério. Pode voltar lá de novo na imagem, Heitor? 2 comentários, um mais sério, um mais bobeirinha. Primeiro que o Putin tá desesperado, esse comentário mais sério, o Putin tá desesperado porque ele foi depois da Coreia do Norte no Vietnã. Ele fez visita a outros países ali do Sudeste Asiático. A Coreia do Norte é um aliado histórico desde a Guerra Fria, o Vietnã também, né? São 2 países ex-socialistas, a Coreia do Norte ainda socialista, o Vietnã um socialismo de mercado ali e tal. A Coreia do Norte mandou 5 containers de munições para lá. E o comentário é de que esse acordo que você falou aí de aliança mútua, né? Como tem na OTAN, entre os 30 países hoje, a Rússia não tem com a China, nem a Coreia do Norte tem com a China. Que são o maior aliado dos 2 países é a China. E esse tipo de tratado, a Coreia do Norte não tem com a China e a Rússia não tem com a China. E interessante pensar que a China está meio que olhando pra isso, caralho. Tipo, eu sou aliado dos 2, eles fizeram uma aliança. Se esses caras entrarem numa guerra, como é que eu fico? Porque tem toda hora ali animosidades entre Coreia do Norte e Japão, Coreia do Norte e Coreia do Sul. Então tu imagina uma guerra aberta ali de Coreia do Sul e Japão, que já estão conversando, né?
essa aliança, lembrando que Coreia do Sul e Japão são inimigos históricos da Segunda Guerra Mundial. O Japão ocupou a Coreia, né, do Sul e a Coreia do Norte durante a Segunda Guerra, então se odeiam, mas por conta da aliança Coreia do Norte e Rússia, a Coreia do Sul e Japão já estão se aproximando. Então uma guerra aberta nesses territórios vai dar merda porque a Rússia vai ter que se meter e vai ser os Estados Unidos do outro lado. Isso pode ser o início de uma terceira guerra que os fanboys adoram, que a gente fala aí. E outro Adoram fazer essa fanfic, exatamente. Né? E outro comentário que eu ia fazer, você reparou que a cara do Putin na foto tá meio orientalizado, assim, eles tentaram meio que botar o olho dele... Parece isso. Tentaram botar o olho dele meio puxadinho, assim, para parecer que ele é um russo oriental. Se é que eu achei que você ia falar na parte da brincadeira que do tchauzinho, né? Ah, é do carro, né? Também. Teve do carro e teve do tchauzinho. Do carro, né? Tipo, tentando, tipo, permitir que o outro entrasse primeiro, você entra primeiro, você entra primeiro. Acho, talvez mais medo até. Lembrando que eles já fizeram um encontro fora da Coreia do Norte e eles na Rússia, né? E eles brindaram com champanhe e ninguém bebeu, ficou assim olhando pra cara do outro e tal. E aí agora o Putin tava entrando no avião e o Kim Jong-un primeiro deu tchau pra ele, depois ele chegou na escada, ele deu um tchauzinho assim, aí depois chegou lá dentro do avião, ele assim, tipo, dando um tchauzinho, parecia namoradinho depois do primeiro encontro, eu pensei né? Exatamente, caralho, eu dar tipo, exato exemplo. Aí volta pra ver se desligou mesmo e tal, que ficou aí chega em casa e manda mensagem. Meio ridículo. Cheguei bem em Moscou. Cheguei bem, Momô. Cheguei bem, Cheguei bem, Momô. Tipo isso. Exatamente isso. Nosso segundo destaque de hoje. Nosso top 2 é as eleições do Parlamento Europeu. Lembrando, o que é o Parlamento Europeu? É um órgão fundado lá em 1952 e é o órgão legislativo da União Europeia. Ele é responsável pelas leis inerentes a todos os países, entrada ou saída de países, questões ambientais, de poluição, de energia. Então, é o órgão legislativo da União Europeia. Como que funciona? As pessoas dos países votam em deputados, são chamados de eurodeputados, são os representantes desses países no parlamento. E por que essa eleição de agora é muito importante? Porque ela mostrou pra gente o crescimento da ultradireita na União Europeia. Joga lá pros dados, por favor, o Heitor. A gente tem os dados aqui de que a direita tradicional, direita cristã, democrata, recuou de 39% para 36% das cadeiras. A esquerda diminuiu de 25% para 23%. Os ambientalistas são chamados lá de verdes, de 10% para 7%. E a ultradireita avançou de 16% para 18%. Ou seja, em resumo, todos os outros partidos e correntes tiveram reduções. A direita tradicional, a esquerda, os ambientalistas. E quem cresceu foi a ultradireita. É claro que não é um crescimento muito vertiginoso, mas é um crescimento que gera um certo medo em alguns países. Joga pra mim, Heitor. Principalmente em França e Alemanha, que são as duas grandes potências da União Europeia. E foram os dois países onde essa ultradireita mais cresceu. Você tá vendo ali na imagem o Emmanuel Macron, que é o atual presidente da França, e a Marine Le Pen, que é a liderança do partido de extrema-direita francesa. E por conta desse crescimento, o partido do Macron, por exemplo, teve redução drástica no parlamento europeu. Não estamos falando de parlamento francês, mas de parlamento da Europa. E o partido da Le Pen, da ultradireita, foi o que mais cresceu dentro da França. E por conta dessa derrota, o Macron tomou uma medida que muitos consideram como, assim, um all-in, né? Ele convocou antecipadamente as eleições na França. Para você entender, o presidente ele pode convocar eleições de maneira antecipada no ano da eleição. E ele dissolveu o parlamento e convocou eleições. A gente acredita em duas apostas aqui. Primeiro, a aposta de que se as eleições forem antecipadas, a ultradireita não vai conseguir se organizar a tempo e aí quem está no poder vai ter mais votação, né? Também considerando que na votação do parlamento para a Europa só teve 51% de pessoas indo votar, né? Então pode ser que ele consiga ali ganhar o parlamento, ele já tem maioria no parlamento, né? Mas conseguir aumentar ou talvez manter ali suas cadeiras. E a outra aposta é que se por acaso a ultradireita vencer as eleições do parlamento francês, é que só um OBS, tá? O presidente, ele continua no poder. As eleições para presidente, a França tem presidente e primeiro-ministro. O presidente é o chefe de Estado, o primeiro-ministro é o chefe de governo. Hoje o Macron é o presidente, mas o partido dele tem maioria no parlamento, então ele é o chefe de Estado e ele também acaba sendo o chefe de governo. Se nas eleições de agora, essa ultradireita da Le Pen vencer as eleições, e são lideradas por um cara chamado Jorlan Bardella,
se essa ultradireita vencer, e de fato é o que deve acontecer, o que as pesquisas mostram, a tendência é que o Macron faça e ajude com que essa ultradireita vá derretendo até as eleições presidenciais de 2027. É uma aposta muito alta, né, Augusto? É como se aqui no Brasil, dando um exemplo esdrúxulo, a gente não tem isso, mas como a esquerda lulista quisesse que o Bolsonaro vencesse essas eleições durante um período de 3 anos, governassem, e ali durante esse período de 3 anos eles fossem se queimando para mostrar aos franceses que aquele governo é ruim, e aí em 2027 o candidato indicado pelo Macron conseguisse vencer as eleições para presidente. É uma aposta arriscada pra caramba, acredito que é uma aposta bem merda, e agora é opinião mesmo, né? Mas é uma tendência aqui. E lá na Alemanha você também teve um crescimento dessa ultradireita, não tão grande quanto a França, mas a Alemanha é mais complicado porque a Alemanha é o berço do nazismo, né? A Alemanha tem ali a Alternativa para a Alemanha, que é o partido de extrema direita, que não se diz neonazista, mas que cresceu também nas eleições do parlamento, e Olaf Scholz, que é o atual primeiro-ministro alemão, também está super preocupado. Lembrando que, por que essa extrema-direita cresceu tanto na Europa? 2 fatores explicam. Primeiro, crise econômica, que vem desde lá de 2008, 2009 e se acentuou com a pandemia de Covid-19. Claro que em tempos de crise você tem o discurso dessa extrema-direita, ele ganha muita força, né? Que é o discurso fácil de olha como a esquerda governa mal, olha como essa direita moderada, cristã também governa mal. E o segundo fator, e mais importante, é o crescimento de refugiados na Europa, né? Essa galera que vem da Síria, do norte da África. E aí o crescimento desse número de refugiados faz com que o discurso da extrema-direita, olha, o desemprego é culpa do migrante. Olha o aumento da violência na França. Olha o crescimento da violência na Alemanha. Olha como que a pobreza aumentou aqui e a violência. Então você tem um discurso ganhando força, como acontece em vários países, inclusive aqui no Brasil. E, para encerrar, o medo que as pessoas têm, né, as pessoas mais moderadas dentro da Europa, é de que se a ultradireita vence as eleições na França em 27, agora no parlamento e presidência, e a ultradireita vence as eleições para o parlamento alemão, pode-se ganhar força para o fim da União Europeia. Porque se esses 2 países, que são o esteio da Europa, saem do bloco, como aconteceu no Brexit lá do Reino Unido, a União Europeia não tem sentido existir. É como se no Mercosul saíssem o Brasil e a Argentina, né? Lembrando que a terceira força, que é a Itália, já está governada pela Exatamente, Giorgia Giorgia Meloni, Meloni, que é de extrema-direita. Só para complementar uma coisinha, a gente teve mais de 160 desistências agora, né, nessa primeira ronda que eles chamam da eleição francesa. E essa eleição parlamentar ela vai ser complementada no dia 7 de julho. E aí o medo era de que houvesse essa maioria do pessoal da Marine Le Pen. E aí a gente teve algumas candidaturas sendo descontinuadas para tentar justamente dividir melhor os votos, né? Aglutinar, dividir menos, na verdade, os votos para poder tentar bloquear, fazer um cordão sanitário, como eles disseram, contra a extrema-direita. Então, a gente teve até a declaração do próprio Mbappé, agora na Eurocopa, né, dizendo que, não, porque a gente deveria ver isso com cuidado, porque nenhum extremo é bom, e tal, que é o craque da seleção francesa, enfim. Então, uma coisa que também provavelmente estará nos nossos noticiários aí para os próximos meses. E naquela discussão Mbappé e Neymar, então agora a gente está do lado do Mbappé, né? Agora estamos do lado do Mbappé. Antes a gente ficava ali, não, o Neymar é o brasileiro, né? Mbappé filha da puta, agora a gente está do lado. Não, nunca foi Neymar Zete. Não, a gente nunca foi, isso é fato, mas... Nem quando ele meteu o gol da Olimpíada. Também não. Eu gostava dele no Santos, 2011 eu curtia o Neymar, Gostava dele calado. Com cabelinho. Quando ele só jogava. Quando ele só jogava, ele era bom, entendeu? Ele só jogava e não mexia muito em rede social. Começou a falar, não deu. Bom, vamos pra nossa... você, entendeu? Você fala bem e joga mal. Não, é isso, você começou ao tá. contrário, entendeu? Você quando começou a só falar e não jogar, maravilhoso. Quando você jogava e não falava, uma merda. Me respeito. Achei que tu ia falar que eu era igual o Neymar, que eu só falava merda. Tu tá fazendo o que aqui comigo? Te elogiei, caralho. Eu falei que você, quando começou a falar... Queimei minha largada, foi mal. Queimei minha largada. Nosso número 1 de hoje, então... Cara, aí era uma notícia que não tava na primeira gravação. É verdade. Copo meio cheio, você tá falando isso toda hora, mas você não explicou que isso. Expliquei, você falou, sim. Falei no início, falei com certeza. Então não tava prestando atenção. Tá vendo só? A nossa notícia que talvez tenha sido a que chegou nos acréscimos aí, né? Já no último dia praticamente do mês, né? Que foi do debate presidencial Biden versus Trump, onde a gente teve talvez essa imagem emblemática aí do Biden, uma figura muito envelhecida, olhando para baixo e tal. Lembrando, o Biden, ele caso vença as eleições, caso seja candidato, também tem essa discussão para a gente fazer,
ele vai assumir com 82 anos. Ele faz aniversário antes de começar o próximo mandato, então ele ficaria dos 82 aos 86 no cargo, né? Enquanto o Donald Trump, ele tem 78, também não é um vovô garoto, mas acho que a principal questão não é a idade. Eles podiam ter 82 e 78 invertidos, mas sim algumas demonstrações de senilidade, para usar uma palavra respeitosa, que o Biden vem demonstrando, né? Ele, em alguns episódios aí ao longo desse ano e até do ano passado, ele travou algumas vezes, né? No meio de congresso, o pessoal fazendo apresentação e do nada ele deu aquela congelada, ficou olhando assim, ao ponto de em um evento o Obama ter que trazer ele pelo braço para tirar do palco e tal. E é engraçado que o Biden, assim, ele foi um vice-presidente muito discreto, mas durante os debates dele na carreira dele, né, antes de ser vice-presidente, lembrando, ele era o vice-presidente do Obama nos 2 mandatos, né, no próprio debate contra o Trump lá na primeira eleição, ele surpreendeu bem, ele se posicionou legal e tal, e até em outros debates de primárias, que ele mandou super bem e tal. Então, assim, ele era um bom debatedor. Por mais que low profile, ele tá muito longe de, comparando aqui com o Brasil, ser um Geraldo Alckmin. Um cara que dificilmente vai trazer um tino para debater com muito boa argumentação, retórica e tal, o cara mais lentinho. E ele não era esse cara. E realmente parece ser uma questão da idade, né? E aí isso já estava posto, tá? O Trump, por mais que o debate não tenha tido verificação de fatos, e ele tenha distribuído uma série de mentiras assim inomináveis, ele ainda passa aquela ideia vigorosa, aquela ideia de um cara enérgico e tal, que fala tudo com uma convicção muito crível, né? Então, isso acaba levando muito o eleitorado, principalmente o eleitorado mais despreparado para lidar com os assuntos técnicos da política e também os mais impressionáveis por crises e problemas aí, como você colocou. E, cara, o debate ele foi talvez a pior versão possível disso para o Joe Biden, né? O Joe Biden, ele demonstrou fragilidade em vários momentos, gaguejou, se enrolou em argumentações. Em alguns, os pontos altos foram os pontos em que ele usou uma retórica muito parecida com a do Trump, né? De fazer ataque pessoal e tal, que não era tanto o perfil dele assim, chamando ele de mentiroso e tal, enfim. Então, assim, foi um debate, uma noite bem triste para o Partido Democrata e, assim, levando a diversas figuras públicas da política e de fora da política americana, tá? E também algumas figuras de dentro do Partido Democrata a declararem que a melhor saída seria o Biden se retirar da candidatura, porque do jeito que tá, ele vai ser amassado pelo Trump nos outros debates também. E diferente daqui em que o pessoal falta um debate ok, né, e o eleitorado continua ali, cara, lá a gente tem uma eleição de modelo totalmente diferente, que é um episódio que nós vamos ter aqui em breve. Só tá esperando essa conclusão toda de cenário, fizemos bem, inclusive, né? Esperando essa conclusão de cenário para fazer o episódio das eleições americanas, explicando todos os pormenores, todos os detalhes, as regras, por que cada coisa é de qual forma, falando de história também, quem sabe a gente pode trazer um convidado nesse episódio. E basicamente a gente tem aí algumas possibilidades aí nessa candidatura. Mas antes de falar de uma possibilidade de troca de bastão, algumas pesquisas, né? Trouxe aqui 2 pesquisas que foram feitas depois do debate. A primeira delas, após o debate, 72% dos eleitores julgam que o Biden não deveria concorrer. Só lembrando que ele já venceu as primárias americanas dentro do Partido Democrata, então hoje ele só não concorre caso ele retire a candidatura dele, né? Então ele pode ser convencido, pressionado e tal, mas ele tem que retirar, e a própria família dele já demonstrou apoio, cumpriu o papel e tal, mas enfim, ele fez uma declaração dizendo que ele não debate mais como antes, mas que pelo menos ele fala a verdade, tentando aliviar a barra, mas assim, a própria campanha dele falou que eles estão firmes, mas é o papel deles. Se eles fossem desistir, eles iam falar essa mesma coisa, né? Então a gente tem que aguardar aí algumas questões, e a primeira pesquisa de voto mesmo, após o debate feito a partir do dia seguinte, já botou o Trump com 45,5% dos votos, o Biden com 40,3%, que é a maior margem que já teve nessas pesquisas até agora. Então o Trump deu uma disparadinha. Na verdade, o Biden deu uma quedinha e isso tem uma explicação. Robert Kennedy Jr., né, o sobrinho do Kennedy assassinado, filho de um Kennedy que foi pré-candidato democrata, inclusive foi assassinado durante a pré-candidatura, apontou 10,3%. E se a CNN tivesse mantido as regras do debate lá da última eleição presidencial, ele teria ido ao debate, porque foram candidatos acima de 10%, e agora a CNN subiu para 15%, provavelmente já pensando nisso. Lembrando, Kennedy, né, Partido Democrata, ele era do Partido Democrata, então ele era do partido do Biden, e historicamente, quando os candidatos que são possíveis terceiras vias ou que são dissidências de partidos, né,
descolam do partido e conseguem um resultado eleitoral que não precisa nem ser de 10%, pode ser de 5% que seja, a gente muitas vezes tem eleições sendo decididas. A gente teve, por exemplo, o caso lá do Al Gore contra o Bush, né, na Flórida, em que a diferença dos dois foi de 600 votos e o candidato democrata dissidente, né, de partido independente, ele teve mais de 20 mil votos. Então todo mundo atribui ao candidato a perda daquela... A candidata, na verdade, a perda daquela eleição. Então o Kennedy, cara, já chegou a apontar 12% em pesquisa e tal. Então assim, agora não tem mais tempo para ele voltar para dentro do Partido Democrata, mas ele mesmo se mantendo para fora e agora com o Biden caindo, é aquilo. Ele não vai provavelmente ultrapassar o Biden, mas ele pode roubar um pouquinho de voto que seja o suficiente para o Biden passar à frente do Trump em estados certos de vitória democrata. E aí, lembrando lá que eles são o the winner take it all, né? O vencedor leva todos os votos do estado, pode fazer uma diferença danada, porque o Kennedy pode ultrapassar o Biden e isso não dá um estado para o Kennedy. Ou até dá para o Kennedy, mas enfim, o pior é o estado ser dado para o Trump. Então a gente tem algumas possibilidades aí, joga ali na tela pra gente ver os nomes, né, que estão sendo aventados aí como possibilidade. Claro, ali na sua direita, parte inferior do Biden, quase do lado aqui da minha tela, você tem a Kamala Harris, que é a vice-presidente. Ela teve muitos problemas com popularidade e tal ao longo do mandato, mas ela era tida como uma possível sucessora até pela questão de idade. Eu imagino que se não fosse o Trump, o candidato do outro lado, talvez até o partido poderia ter tentado embalar ela de alguma forma, né? A gente tem ali... Ela não brilhou muito, né? Não brilhou. Vice-presidente, E teve várias ela polêmicas. ficou bem apagada. E a gente lembra que vice-presidente dos Estados Unidos, ele participa da política bastante, porque além dele ir em ocasiões que o presidente não vai, ou quando o presidente sai, ele vira o presidente. Além disso, né, que é como acontece no Brasil, ele também é o presidente do Senado, né, do Congresso Nacional. E você não viu a Kamala Harris em 4 anos, ela apareceu em nada. Ela foi agora numa conferência de paz lá da Europa, ela foi, né? Mas o Biden, nada, que foi um vice-presidente discreto pro Obama, já foi um vice-presidente... Ela já foi muito discreto. Mas... E era uma esperança, né? Uma conhecido. mulher negra, né? Era uma esperança até mesmo para trazer esses votos das mulheres, dos negros, né? E ela não conseguiu. Lembrando que, antes que perguntem, o Obama não pode ser candidato mais. Sim. Lá são 2 mandatos, acabou, né? Nunca mais ele tem pode ser candidato. Tem uma galera que defende que não tá ali, é Michelle Obama, né? Mas a família difícil. também já descontinuou a ideia. Acho muito pouco provável que isso volte. Seria um nome forte, né? Seria um nome forte. Mas então, os outros. Aqui, começando pelo lado de cá, a gente tem a Gretchen Whitmer, que é a governadora do Michigan, que é um swing state do norte, um estado rico, um estado que é meio democrata, meio republicano, e hoje está governado por uma democrata. Então a gente pode ter, pegando os governadores democratas de mais apelo, né? Ela é uma possibilidade. O Josh Shapiro, lá do outro lado de óculos, que é o governador do estado da Pensilvânia, que é outro estado que é menos swing state, mas também ora tá votando em um, ora tá votando em outro. Lembrando que, esses caras trazerem um estado de uma base que eles são oposição marcada, ou que eles são situação marcada, não vale a pena. Tem que ser um estado, né, mais neutro. E a gente tem também ali o Gavin Newsom, que é do estado mais importante dos Estados Unidos hoje, que é a Califórnia, mas esse é um estado super democrata. Então, por mais que ele seja a figura mais jovem, mais importante cara que... de população, que você diz. Não é o mais rico, nem o mais... mas em termos de eleitorado, de colégio eleitoral e tal, é indiscutivelmente maior. E ele é uma figura muito hábil politicamente, é mais jovem, então assim, seria justamente o que o Biden não está sendo nesse momento, mas ele é um estado que ele vem de uma sede democrata ali que, cara, né, não faria muito sentido trazer o cara de lá, a não ser que o cara fosse um fenômeno político. E ele pode até ser, mas ele é bem mais jovem. E eu só não falei do J.B. Pritzker, que é o governador do Illinois, aquele mais gordinho ali em cima do lado da cabeça do Biden. E ele chama atenção, um estado até menor, mas é o estado original do Obama, né? Então é de lá que veio um senador por Illinois, que não foi nem governador, que foi o Barack Obama, e o atual governador do estado do Obama, né? É um cara que é parceiro político do Obama e que também está por lá. Então, essas 5 surgiram outras figuras também, aqueles congressistas que estão mais na mídia e tal, mas essas 5 aí são as maiores apostas no momento. 6 com a Michelle Obama, mas que a família já declarou que não deve ser. E lembrando, a gente está aqui, possibilidades, né, especulações, mas a princípio a candidatura do Biden está mantida. A gente vai falar muito sobre isso ainda nos próximos episódios, vai ter eleição americana aqui com episódio, e nos episódios de news vai voltar isso aí toda hora, porque vai que o Biden cai a qualquer momento, a gente faz um break news. Mas é isso. Faz uma live de fonezinho em casa, né? Bom, gente, temos? Temos. Gente,
Esse foi mais um episódio do Atualize Podcast. Lembrando lá os recadinhos do Tio Alu, que a gente colocou lá no início. A gente teve um crescimento legal agora recente nas nossas redes sociais. A gente tá tracionando legal ali no YouTube, um pouquinho mais do que tava, no Instagram principalmente e tal. TikTok também deu uma boa crescida. Mais que dobrou no TikTok. Mais do que dobrou. Então, assim, sem dúvida nenhuma, o apoio tá sendo muito positivo. Mas, cara, lembrando os recadinhos, deixa seu comentário, deixa sua reação, manda no grupo da família, manda pra galera aí que você acha que pode se interessar por algum assunto desses. Lembrando, para que o YouTube entenda, o Instagram, o Spotify, enfim, todos eles entendam que esse conteúdo é legal e que esse conteúdo ele pode ser entregue para mais pessoas. E se você quiser nos patrocinar também, a gente tá aí, né? Conhece alguém que queira patrocinar, a gente parcerias, tá aí. queremos, super colocar queremos. Sua cara aqui, ó, entendeu? A gente bota aqui tua cara. Se começar a fazer live que a gente vende superchat. Exatamente. Bom, a gente também tem áudio no Spotify, não me lembro se eu mencionei. E uma coisa importante, esse mês nós teremos 2 episódios além desse atual. Esse mês vai ser full. Isso. A gente tem o próximo episódio que vai ser lançado com Pedro Duarte, vereador e candidato à reeleição a vereador, ex-pré-candidato a prefeito, né? Isso. Retirou a pré-candidatura dele a prefeito pelo Partido Novo. O pessoal ficar dizendo aí que a gente só traz gente de esquerda aqui. A gente teve uma conversa ótima com o Pedro Duarte. Mentiram, né? Enfim, inclusive já está feito o convite para a atual candidata, pré-candidata a prefeito, que é a Carol Sponza. Está vendo a agenda com ela para ela vir aí também. E também teremos um episódio sobre um tema que foi muito pedido em caixinha, em comentário e tal, que foi sobre carros elétricos, que inclusive já está gravado, mas aí a gente vai respeitar a ordem que a gente gravou, até porque o Pedro já veio aqui há um tempinho, né? Isso. E aí depois, mais pro final do mês, a gente vai ter o lançamento do episódio dos carros elétricos. E de novo, claro, notícias de julho e por aí vai, a gente segue nosso ano. Então, todo dia estamos lá no Instagram e no TikTok. No Instagram, eu sou Augusto Gel, esse cara é o Aloysio Professor, e esse foi mais um episódio do Atualize Podcast. Valeu! Beijo grande, Beijo. Tchau, tchau, até a próxima.